A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos e companheiros dessas mensagens de reflexão e de pensamentos da palavra do Senhor. Nessa oportunidade, nós vamos ver no livro de Juízes um detalhe da palavra do Senhor que nos chama a atenção da história do povo de Israel. Juízes capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, do versículo 1 até o versículo 6, vai identificar essas nações. No versículo 3 tem um grupo de nação de cidades, e no versículo 5 um outro grupo de cidades, de locais onde viviam este povo. Lá no capítulo, no versículo 5, vai falar sobre os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Um total de 6 povos que viviam na terra de Canaã. Todos eles descendentes de Cão. E Israel, quando foi, você vai lembrar da história, Israel, quando é orientado por Moisés, da parte de Deus, quando entrasse na terra prometida, teria que eliminar todos os moradores da terra. E no livro de Juízes, a gente vai ver aqui logo no início desse livro de Juízes, que o povo de Israel entrou na terra prometida, a terra que Deus prometeu dar a eles, porém não tirou por completo as nações que ali viviam. Então continuou na terra de Canaã, na terra de Cão, os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todos esses descendentes de Cão que viviam, foram assumindo suas clãs, suas cidades, seus governos em determinadas terras, mas com a parentela e com um culto religioso a Baal, a Astarote e outros deuses que eles então começaram a servir e adorar. E o objetivo de Deus era que esse povo fosse tirado para que Deus colocasse ali um povo limpo, um povo puro, um povo que tivesse um só Deus. E não foi isso que aconteceu. E eu quero pensar com os irmãos, não levando muito tempo, mas um tempo breve desse pensamento, é que nós, da mesma forma como o mundo existia, no mundo em que o Deus colocou o povo de Israel, que separou o povo de Israel não conseguiu se livrar daquelas nações que estavam ali, daqueles povos que ali estavam, fisicamente. Eu quero trazer uma mensagem espiritual, um pensamento espiritual dentro dessa mensagem para a nossa vida. Existem muitas coisas que existem em nós que impede que nós venhamos a servir a Deus único e exclusivamente, como nosso único e exclusivo Salvador. Existe um monte de sentimentos que nos impede de adorar a Deus completamente em espírito e verdade. E a causa desse impedimento são as nações que nós deixamos reinando junto conosco. Então, Jesus entrou em nossas vidas, mas nós não permitimos que Jesus limpe por completo. Então, essas nações ainda permanecem com seus deuses e vão competindo com Deus. E nós temos alcançado dificuldade de adorar a Deus completamente em espírito e verdade. Então, nós temos sentimentos que nos afastam de Deus, nós temos emoções que nos afastam de Deus, nós sentimos raiva, nós sentimos ira, nós sentimos prazer, nós sentimos desprazer, num sem número de coisas
que isso tudo faz parte da nossa característica. O irmão Paulo, em Colossenses, ele fala que algumas coisas nós temos que despojar, podemos despojar, jogar fora, e outras coisas nós temos que fazer morrer. E essas coisas que nós podemos despojar, muitas dessas coisas, nós queremos continuar com essas coisas. E isso vai afastando ou impedindo a completa liberdade do Espírito Santo na vida do crente, na vida da pessoa que aceita Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, por não se livrar dos habitantes da terra, acabou, vezes por outra, no livro de Juízes, nós vamos ver que é um livro de altos e baixos, quando o povo tinha um líder, o povo servia o Senhor. Quando esse líder morria, o povo servia a si mesmo, ou fazia a sua própria vontade. O livro de Juízes termina tristemente dizendo que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, quando Deus coloca esse povo junto com esse pessoal, nós acabamos de ler no versículo 1, um pessoal que cresceu sem história, não conheceu a história do povo de Israel, que foi para o Egito e que saiu do Egito. Não conheceu a história do povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho. Não conheceu a história do povo de Israel que foi liderada por Moisés e por Josué, e que depois atravessou o Rio Jordão. Então, era um povo na terra de Canaã, a própria terra de Canaã, que não conhecia a história de Israel. E por não conhecer a história de Israel, não tratou Israel com o devido respeito que deveria tratar. E assim tem sido a vida de muitos homens e mulheres de Deus. Não tem sido tratado com respeito porque está convivendo com pessoas sem história, sem firmeza material e espiritual diante do Senhor, e que facilmente se envolve com as coisas do mundo. E isso é um terrível equívoco que, infelizmente, o homem e a mulher de Deus têm permitido deixar acontecer na sua vida. Então, meus amados irmãos, apesar de ser um contexto físico, natural da história da humanidade, da história do povo de Israel, com a história do povo da terra, que vivia na terra de Canaã, eu quero trazer esse momento, trazer essa reflexão espiritual para nossas vidas. Aquilo que nós deixamos de dispor em nós quando nós aceitamos a Jesus. E se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não podemos permitir que esses povos ou que esses sentimentos que habitam em nós venham fluir para impedir a ação de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo tenha completo domínio da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, do nosso interior, para que todos esses sentimentos que não pertencem mais ao servo de Deus venham atacar e agir na nossa vida, mas que nós possamos verdadeiramente entregar a nossa vida a Jesus e limpar esse terreno, limpar esse território do nosso corpo, da nossa alma, de tal maneira que nós possamos viver verdadeiramente a vontade de Deus na nossa vida. Espero que você tenha compreendido essa exposição e que você possa refletir um pouco mais sobre ela. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, não deixe de compartilhar e de comunicar com as pessoas que você ama sobre esse propósito, esse objetivo de pensar a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. Compartilhe, dá o seu like na nossa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.